Graças e paz, igreja. Meu nome é Arthur e hoje nós vamos estudar um pouquinho do livro de Josué. Quem nunca ouviu, quem nunca usou o Josué, capítulo 1, versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esse é um dos versículos mais marcantes do livro de Josué. E ele traz, o livro inteiro traz para nós algumas lições valiosas sobre fé, obediência e liderança. E para a gente entender um pouco sobre o livro de Josué, a gente precisa voltar no tempo e entender um pouquinho da linha do tempo até a história e o contexto do livro que nós estamos estudando. Então vamos voltar lá no Gênesis. Deus chama Abraão e dá uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões. Abraão tem os seus filhos e o seu neto Jacó, ele tem 12 filhos. Para quem conhece a história, os 12 filhos de Jacó, que viria a ser Israel, são as 12 tribos de Israel. Um desses filhos de Jacó, que é José, ele vai para o Egito, todos nós conhecemos a história de José, ele é vendido pelos seus irmãos e acaba no Egito. E no Egito, depois que ele assume como governador, toda a sua família sai e vai para o Egito devido à grande fome que assolou a cidade onde eles moravam. Então, no Egito, eles passam por um processo, por um tempo de escravidão muito grande, e o Senhor levanta Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Então, durante 40 anos, o povo de Israel ficou preso em cativeiro no Egito. E Deus, então, levanta Moisés para que libertasse esse povo. Moisés se levanta como um homem de Deus naquele lugar e tira o povo do Egito. E o povo vai para o deserto. E durante esses 40 anos no deserto, Deus começa a trazer e tratar algumas questões com o povo de Israel. E aí, nesse contexto, quando Moisés já estava velho, Deus levanta Josué para ser o sucessor de Moisés e entrar na terra prometida. Então, o livro de Josué é um livro muito forte, porque ele traz o cumprimento das promessas do Senhor para aquele povo. Durante todo o Pentateuco, o povo passa por todas as suas provações, passa por 40 anos no deserto, e no livro de Josué, eles conseguem alcançar a promessa do Senhor. Então, falando um pouco mais sobre o livro, a autoria dele, o livro, na tradição judaica, ele é atribuído como autoria a Josué. Porém, os estudiosos não têm certeza de que foi o próprio Josué que escreveu. Mas sabe-se que ele pode ter tido alguns acréscimos editoriais durante aquele período, ou escrito por Josué, ou escrito por algum escriba. Então nós temos essa incerteza sobre a autoria desse livro. Josué, ele era um discípulo de Moisés e um grande líder militar, e foi escolhido por Deus para ser o líder do povo a partir da morte de Moisés. Trazendo um pouquinho do contexto histórico, esse livro cobre aproximadamente 25 anos apenas, dependendo da data de saída do Êxodo. Então vai girar aí entre 1400 e 1375 a.C. E o início dele traz a chegada do povo até as portas da terra de Canaã. Então, nesses 25 anos, alguns estudiosos afirmam que durante um mês o povo de Israel ficou se preparando para a conquista daquela terra. Vale lembrar que a terra de Canaã, ela não era composta apenas por um povo. Existiam vários povos que moravam naquele lugar e precisava conquistar todos esses povos. Então, durante um mês, houve essa preparação para a guerra que viria contra os povos, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, que eram povos que habitavam aquela terra. Mais ou menos por volta de 7 anos foram as guerras para conquistar todas essas cidades. Vale lembrar também que a conquista completa da terra de Canaã ainda não foi com Josué. Eles conseguiram entrar, conquistar algumas cidades e se estabelecer ali como um povo. E mais ou menos 18 anos que demorou para fazer a divisão das terras. Então, durante 18 anos, eles ficaram ali fazendo os censos, tecendo acordos, firmando conversas para que a terra fosse dividida entre as 12 tribos de Israel, exceto Levi, que é a tribo dos levitas, que não tinha terra. E como eu falei, essa terra ela era habitada por diversos povos
que eles eram conhecidos por suas idolatrias e práticas extremamente imorais. E é interessante nesse livro que é tão bonita a história de Josué, que é Deus que comanda a conquista dessa terra. Se você for lendo todo o livro de Josué, no capítulo 5, você vai encontrar o texto que fala sobre o encontro de Josué com o príncipe do exército de Deus, que era um anjo que Deus enviou para que a conquista daquelas cidades fossem dadas aos povos de Israel. E aí, fazendo um pouquinho da exegese desse texto, nós podemos colocar o livro de Josué numa estrutura de 3 tópicos. O primeiro tópico seria a conquista da terra, que fica entre o capítulo 1 até o capítulo 12. É a entrada do povo na terra prometida e todas as guerras que eles travam. Ou seja, cada batalha, cada campanha militar que o povo de Israel faz é descrita entre o capítulo 1 até o capítulo 2 para a conquista daquela terra. O segundo tópico é a divisão das terras, que vai do capítulo 13 até o capítulo 21, que é a herança para cada uma daquelas tribos. E o terceiro tópico é uma renovação da aliança, que é o capítulo 22 e o capítulo 24, que é um chamado, uma convocação de Josué ao povo para que eles sejam fiéis a Deus. E a gente, conhecendo um pouco mais para frente, sabe que novamente o povo falhou. Então Josué, ele é um importante livro da Bíblia porque ele traz o cumprimento de todas as promessas de Deus para o povo de Israel. Desde Abraão, a descendência de uma terra prometida, até a saída do deserto, passando pelas 10 pragas do Egito e chegando até aquela terra para que, como o Senhor falou, eles gozassem de leite e mel. E ele traz alguns ensinamentos bem interessantes. Um, por exemplo, é o papel da obediência. Em Josué 1:7 fala: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mostram que Deus cobrava do povo uma obediência maior, Por tudo que eles viveram no deserto, os 40 anos, Deus ainda cobrava daquele povo obediência. Uma das coisas mais interessantes no livro de Josué é que ele aponta diretamente para Cristo. A gente às vezes acha que por ele estar no Velho Testamento, por ele ser um livro pós o Pentateuco, ele não fala sobre Jesus. E é interessante que podemos fazer essa analogia. Assim como Josué levou Israel, o povo de Israel, até a terra prometida, Jesus nos conduz à nossa terra prometida, que é a vida eterna. Assim como Israel teve uma batalha espiritual, onde ele enfrentou os inimigos em Canaã, os cristãos, nós enfrentamos desafios espirituais todos os dias. E uma escolha e compromisso, Josué 24:15 traz: escolham hoje a quem servir. É um chamado eterno para decidir viver somente para Deus. Então esse livro, ele é um livro, além de todo o contexto histórico, ele também é um livro messiânico, ele aponta para Jesus. E aí, falando um pouquinho sobre isso, uma das características do nome Josué é que ele tem praticamente o mesmo nome de Jesus. Em hebraico, Yeshua, que é o nome de Jesus, Josué e Yehoshua, ou seja, se você tirar o H e o O ali, significa Jesus. Então o próprio nome Josué aponta para o nome de Jesus. E falando um pouquinho mais sobre algumas características desse livro, esse livro ele traz algumas importantes lições. A primeira dela, uma transição de liderança. Moisés morre e Josué assume. Ele traz também a conquista de Canaã, onde o próprio Deus luta pelo seu povo, e ele traz, mais uma vez, um chamado à obediência e mostra também como é a desobediência. Ele traz também grandes milagres que nós costumamos narrar. O Jordão se abre, em Josué capítulo 3, a queda dos muros de Jericó, em Josué capítulo 6, e o sol parando em Gibeão, em Josué capítulo 10. É interessante ressaltar que a conquista de Jericó ainda é um dos relatos mais estudados pela arqueologia nos tempos modernos. Algumas evidências até hoje sugerem que os seus muros caíram repentinamente, ou seja, de uma vez só. A cidade de Ai, que foi uma das batalhas onde o povo de
de Israel lutou foi um fracasso inicial, porque mostrou o papel da desobediência, né? Acã desobedeceu a Deus, roubou o que era de Deus, e essa história mostra que a santidade do povo é crucial para que Deus possa fazer o seu mover. No capítulo 2, para finalizar, nós temos uma das expressões mais bonitas apontando para Jesus. No capítulo 2, nós temos a história de Raabe. Raabe, ela era uma mulher que não era judia, não fazia parte daquela nação, e ela tem um encontro com Deus e ela decide ajudar o povo de Israel a conquistar a terra prometida. Essa decisão de Raabe é tão bonita, e este livro, como eu mencionei antes, aponta tanto para Jesus, que se a gente for em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, o nome de Raabe vai estar lá como uma das pessoas que estão diretamente ligados à genealogia de Jesus. Então, o livro de Josué ele traz uma profundidade, uma riqueza histórica, e traz também, né, revelando o caráter da vinda do Messias, né, um contexto messiânico forte, que nos evidencia, nos chama novamente para a fidelidade a Deus, para a obediência para Deus. E ele diz lá no capítulo 24, no versículo 15, quando ele faz o seu último discurso, ele chama o povo assim: escolham hoje a quem irão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse possa ser um versículo chave para mim e para você, meu irmão, que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor dia após dia. Amém?